Olá, este vídeo contém a minha participação na mesa Cultura e Resistência, que foi mediada por Antônio Cabral Filho, do Rio de Janeiro. A mesa fez parte da programação da Feira Literária Internacional do Ipojuca, que aconteceu no dia 26 e 27 de dezembro de 2020. A minha participação na mesa ocorreu no dia 26 de dezembro. Alô, Abílio. Alô. Bem-vindo, nos deu prazer a sua presença. Aí você se apresenta e faz a sua falação, ok? Ótimo, pode. Então, boa tarde. Eu cumprimento as pessoas que fazem parte dessa mesa. Satisfação conhecê-los, Zé Rocha, Pedro Batista, Tereza Lima Dias e a Carmen Areles. Eu estava pensando que iria escutá-las conversar em espanhol, um idioma que me agrada muito, muito gostoso de ouvir, mas fico feliz que tenha se adaptado bem ao nosso português, né? Que são línguas irmãs, e acho que uma coisa que eu gostei muito de ouvir quando estava na Alemanha é que os alemães gostam de dizer que são dois idiomas que são muito gostosos de falar, são amáveis de falar, né? Enfim, eu gostaria de agradecer muito, começar cumprimentando o curador-geral da Flipo, né, Alexandre Santos, e também o produtor executivo, Rogério Generoso. Muito obrigado vocês por terem feito o convite através do Antônio Cabral, a quem agradeço também. Gostaria de mandar um abraço virtual para a Bernadette Bruto, que fez a sua fala sobre abraço virtual antes da nossa mesa, uma fala muito gostosa, muito agradável, senti bastante acolhido, né? Foi uma forma bem diferente de fazer a abertura de um evento, e fico grato por ter assistido. Estender também um abraço para a Vera Nóbrega, que fez uma fala sobre a arte de contar histórias importantes na formação de leitores, e gostaria muito de depois passar esta fala dela para estudantes de letras, estudantes de pedagogia, que vão trabalhar com formação de leitores, porque é algo muito, muito agradável. Bom, vou falar um pouco, né? Eu não nasci no Pará, eu nasci em Juazeiro, da Bahia. Eu passei poucos dias lá, depois Petrolina. Devo ter chegado com um ano de vida na cidade de Coroatá, no Maranhão. E vim para o Pará, mais precisamente para a cidade de Marabá, aos 7 anos de idade. Como o Pará é um estado muito grande, as diferenças culturais nas sub-regiões são bem diversas, então, às vezes, eu gosto de ressaltar esse fato de que eu sou da região do sul e sudeste do Pará, ou, como alguns preferem por aqui, a região do Carajás. Bom, eu não fiz parte da geração mimeógrafa, eu sou um pouquinho mais jovem, mas eu fiz parte do que eu chamava de geração Xerox, né? Eu fazia fanzines, fazia jornais impressos em máquina de Xerox, que eu mandava para as pessoas pelo Brasil, utilizando correspondência, e primeiro eu tentava chamar a atenção mandando carta social, e que custava 1 centavo, e depois eu pedia selos para que eu pudesse custear a publicação, a Xerox, e também a postagem. Eu fiz 2 fanzines, um chamado Estigmasia, que eu fiz junto com um poeta chamado Hélito Ribeiro Moreira, né, também daqui de Marabá, e depois eu fiz um fanzine chamado Mosaico. Depois as coisas desandaram um pouco, né? Eu arrumei emprego, entrei na faculdade, casei, aí o período de trabalho de missivista, de ativista cultural, meio que enfraqueceu um pouco, né? Há cerca de 12 anos eu tentei retornar para isso, publicando um livro, né, o Mosaico Primevo, um livro de poemas, e comecei a organizar antologias e criei uma editora, né? A gente trabalhou nessa editora, eu e minha esposa, durante esses últimos 10 anos, e não só por causa da pandemia, mas também por causa de outras atividades antes, a editora ficou meio aqui, meio lá, e nós estamos ainda decidindo o que nós vamos fazer com ela para os próximos anos, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, na verdade,
agora estou nessa instituição, né? Passei os últimos 12 anos na Universidade Federal do Pará, em Bragança. Bom, mas eu gostaria de falar sobre as questões que envolvem aqui as atividades culturais, as atividades de resistência, principalmente aqui da região onde eu moro. Os problemas de trabalhar com arte, com cultura, com literatura, eles são problemas que são relativamente comuns a todos nós que vivemos na América Latina, e a gente tem que lidar não só com esses problemas que têm a ver com o fato de que a cultura é relegada a segundo plano, com o fato de que a cultura ela não é tratada como nós gostaríamos que fosse, e mais outras coisas, mas também precisamos ver que existe todo um contexto político, social, no qual estamos inseridos, e que isso, de alguma maneira, interfere também no que se produz na região, né? Então, quando se fala sobre esses problemas, pensando na Amazônia, é preciso pensar que os problemas que existem no Brasil e na América Latina precisam ser agregados mais alguns problemas que aqui existem, né? O distanciamento dos grandes centros, o fato de que para comprar qualquer material a gente precisa pagar frete caro, para publicar livro a gente tem que pagar a impressão, pagar o frete, né? E isso tudo vai causando certos problemas em relação ao âmbito da cultura. Mas eu queria falar sobre o contexto da região, para que vocês entendessem também as questões que interferem na produção cultural, né? Então, como falou o Paulo Fonteles Filho, que era um ativista político aqui da região, felizmente faleceu ano passado, e que era filho de um militante que foi perseguido durante a ditadura militar, ele falou no auditório da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ele falou sobre as dificuldades que existem na Amazônia como um capítulo além de tudo que já existe na América Latina e no Brasil como um todo. Então, nós temos aqui o problema da atividade mineradora e o impacto que isso tem na cidade e nas populações. Nós temos o problema da violência urbana e também a violência rural. Com isso, se percebe, por exemplo, a força do poder do latifúndio, os crimes de pistolagem, a existência de listas de pessoas que são marcadas para morrer, o problema da impunidade, os crimes de pistolagem, os crimes de grilagem de terra, grilagem é falsificação de documentos de terras, né, num termo mais compreensível. E, com isso, os silenciamentos, né? E, por isso, boa parte da literatura que se produz falando sobre a região, ela muitas vezes é conhecida nacionalmente por pessoas que não são da região. Vou ficar apenas em 2 exemplos, né? Tem um livro do Marçal Aquino chamado Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lábios, que depois virou filme também, que fala sobre a atividade mineradora na região. E temos Liliane Haag Brum, Antes do Passado, que fala sobre um tio dela que era da guerrilha, participante da guerrilha do Araguaia, aqui na região de Xambioá. O silenciamento faz com que os artistas da região escrevam um pouco menos diretamente ou façam desvios em relação ao tema ou aos temas principais da região. Não é apenas questões de recurso estético para produzir, é também uma forma de proteção da sua própria integridade física, né? Sua própria integridade vital, da sua vida, né? Por isso, às vezes eu encontro pessoas dizendo assim, mas vocês moram nessa região, mas os problemas graves que acontecem nessa região, vocês não estão nos textos. Estamos reagindo, estamos lutando com as nossas armas diante deste cenário, mas o simples fato de estar fazendo literatura, de estar fazendo arte, fazendo cultura nessa região, já é bastante significativo nos mais variados aspectos, né? Só para se ter uma ideia do quanto esse quadro ele é complicado, né? Tem um colega nosso que é professor da universidade também, que pesquisa a guerrilha do Araguaia, ele é da região do Recife, mas ele mora por aqui. Ele foi ministrar um mini curso sobre guerrilha do Araguaia e quem se inscreveu para assistir foi um militar. O curso era aberto ao público, qualquer um poderia. Mas ele foi assistir o curso
fardado. E no primeiro dia ainda chegou e cumprimentou o professor dizendo que estava ali para saber como pensa o inimigo. Então, só para vocês terem uma noção, né, de como essa coisa existe. Então, para eu não ficar falando apenas disso, eu queria destacar as formas de resistência que estão sendo colocadas nessa região, estão sendo praticadas nessa região, e queria dizer que isso pode parecer assistemático, mas a sensação que nós temos aqui é que quanto mais nós fazemos, ainda fazemos pouco. Então, nós temos tentado publicar livros individuais, coleções de livros, publicar anuário, que existe anuário da poesia paraense, por exemplo, que já está indo para o 7º volume, organizado pelo Ayrton Souza. Aliás, o Ayrton Souza tem publicado nos últimos anos bastante coisa. Eu acho que nos últimos 10 anos ele publicou cerca de 50 livros. Ganhou bastante prêmios, né? Ele é um dos nomes assim muito fortes da região em termos de estar fazendo a cidade e a região existir, né? Você pega uma lista de premiados e vê lá Ayrton Souza, Marabá, sabe? No meio de pessoas de outros lugares. Outra ação que é comum nessa região é a criação de academias e a criação de associações. Então, vou até cumprimentar os colegas das associações, das academias que tem por aqui. Não vou citar, porque eu não vou conseguir dizer o nome de todas elas, mas é importante. Nós fazemos eventos de rua, como feira, eventos como o Sarau da Lua Cheia. Aqui teve uma época que nós tínhamos cerca de 5 saraus por mês. Tinha o Sarau da Lua Cheia, tinha o Sarau Itinerante, tinha o Sarau da Lua Minguante, tinha o Sarau da Associação de Artistas Visuais. Hoje temos apenas o Sarau da Lua Cheia, que está funcionando online, mas já está caminhando para a edição número 90. O que é fazer 90 meses seguidos um sarau? Vocês têm noção do que é isso, eu tenho certeza. Não é fácil, não é simples, mas estamos conseguindo, né? Além disso, tem reuniões como Leia Mulheres, que é um grupo nacional que existe, mas existe um grupo aqui na cidade que faz a leitura de textos de mulheres. Temos grupos de leitura os mais diversos, até mesmo um grupo de leitura do TAG, né, que é um serviço de assinatura de livros. O pessoal que é assinante do TAG, que mora aqui em Marabá, se reúne para ler. Nós tivemos tentando ocupar espaços tanto virtuais como de outras maneiras. Tem um jornal aqui chamado Voz do Pará, que ele é online. A gente ocupa espaço, mandando poemas para lá, publicando poemas, né? O Romildo, que é o proprietário, tem aberto espaço para isso, para a gente lá. Programas de rádio durante 8 meses, eu e minha esposa fizemos um programa de rádio aqui, deixamos de fazer porque era um trabalho de estúdio, né? Aquela frase. Aí veio a pandemia, então não deu para continuar. Publicação de revistas, então, por exemplo, a colega Samantha, que é lá de Paragominas, né, da cidade do Pedro Batista, ela tem uma revista virtual lá chamada Marina Tambalo. Tem outros colegas de Belém que têm outras ações também, mas eu não vou enumerá-las aqui. Criações de bibliotecas públicas e bibliotecas com livros na praça, que também ficou interrompido por causa da pandemia, mas tem um colega lá em Goianésia do Pará fazendo isso, que é o Teaser. Podcast, nós temos um podcast que eu tenho organizado que se chama A Gente Não Quer Só Chibé, que é vinculado a um trabalho que eu tinha na Universidade Federal em Bragança. Como eu estou agora na Unifesp aqui em Marabá, vou criar outro podcast. Tem um podcast chamado MELI, M-E-L-L-I, que é de uma colega daqui de Marabá. Não é um podcast exclusivamente de literatura, é de discussão cultural em geral. Ela mora na Alemanha e ela faz esse podcast. E, além de tudo isso, quer dizer, como você percebe, né, nós temos tentado ocupar os espaços das mais variadas maneiras, né? E é curioso também o fato de que muitos artistas aqui que trabalham com poesia, com literatura, têm, hora ou outra, também desenvolvido trabalho em outras artes, né? Eu, ano passado e ano retrasado, fiz trabalhos de artes plásticas, de artes visuais, e fiz exposição na galeria. O Ayrton também teve uma época que ele trabalhou como fotógrafo.
Lara Borges, que tem uma associação cultural aqui, que ela começou com uma biblioteca de bairro, ela também faz trabalho de circense, trabalha com circo. Ou seja, as pessoas que moram aqui, que trabalham com isso, têm tentado se multiplicar, né? Se o problema aqui é exponencial, os artistas também têm tentado agir ao quadrado, triplo, o quanto for possível. Mas eu não gostaria de encerrar essa minha fala sem dizer uma coisa que eu acho muito importante, já que eu estou aqui fazendo uma fala meio de Marabá para o mundo, né? De Marabá para o YouTube em geral, que a gente tem também uma certeza, isso todos nós trabalhamos com várias coisas. Eu sou professor, aí tem professor, tem colega que é professor da educação básica, tem colega que trabalha em portaria, tem colegas que trabalham as mais variadas coisas. Então, a gente também tem a certeza que, além de estar fazendo todo esse esforço, nenhum de nós trabalha com literatura para se sustentar, né? Essa literatura no sentido da criação literária, ninguém trabalha e se sustenta com literatura. E com isso a gente tem também feito uma pressão muito grande no poder público, sobretudo o poder público local. A gente sabe que é importante realizações nacionais e estaduais. Eu vi muitas falas relacionadas a esse caminho nacional, mas para o cidadão, muitas vezes, o poder público que lhe interessa mais imediatamente é a prefeitura, né? E é para a gente onde a gente tem corrido, a prefeitura de cada uma dessas cidades que ficam aqui perto. E com isso a gente tem conseguido algumas coisas, a gente tem conseguido verba para edital, para fazer publicação de livro, a gente tem conseguido uma feira que era a feira de artesanato e comida típica, conseguimos uma barraca para colocar livro para vender, conseguimos espaços constantes para fazer divulgação, como é o caso da biblioteca Orlando Lima Lobo, que tem uma colega lá que é diretora da biblioteca, que é escritora também, e isso é muito importante, não é apenas um cargo técnico, é alguém que está envolvido com a questão da cultura e da arte, que é a Evilângela Lima. Temos também o SESC, o SENAC, perdão, aqui em Marabá, que tem um diretor cultural, que é o Zumar Nazaré, que também é artista, também escreve, também é ator, e também tem desempenhado um trabalho muito importante. Então, quando nós resolvemos fazer alguma coisa, algum tipo de publicação, algum tipo de evento, alguma feira de livro que seja dos autores daqui, a gente vai bater na porta do poder público e dizer: nós estamos querendo porque nós oferecemos também, né? E eu estou dizendo nós, mas eu com certeza sou aquele que menos tem feito qualquer coisa por aqui. O Antônio Cabral até me chamou a atenção que eu estava no recolhimento, né? Mas é porque eu precisava terminar a tese de doutorado, Cabral. Estava me tirando os nervos, sabe? E, então, enquanto eu não terminasse de escrever, não defendesse, não recebesse a aprovação da banca, eu não ia continuar com esse peso nas costas, né? Porque eu extrapolei prazo, eu pedi prorrogação, o meu orientador foi muito paciente comigo também, né? Foi muito paisão, assim, muito solidário, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer nesse momento sobre arte e resistência, falando muito especificamente sobre o que a gente tem realizado aqui nessa cidade e que eu imagino que esse momento de troca de experiências, como falou o José Rosa, né, o Zé Rosa, que a gente tenha depois outros momentos, né, continuemos fazendo outros momentos de trocas de ideias, troca de experiências, porque sabendo o que uma experiência num lugar está sendo feito e deu um resultado relativamente positivo, é assim que a gente vai conseguir ações para poder praticar nas nossas localidades, nos nossos municípios e também conseguir galgar espaços, vencer o poder, né? Para encerrar, eu vou fazer como o Pedro Batista, eu gostaria de ler um poema, tá? Um poema que eu gosto muito, que tem muito a ver com esse momento de luta política que a gente tem em relação à cultura de uma maneira muito geral, e que às vezes, quando eu estou um pouco deprimido, eu vou para esse poema como se fosse a minha profissão de fé, né? Que é um poema do Brecht que diz Aos que hesitam, né? Que é o título. Você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem.
Agora, depois que trabalhamos tanto tempo, estamos em situação pior do que o inimigo, do que o início. O inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido. Ficou com a aparência de invencível, mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduziu. Nossas palavras de ordem estão em desordem. Nosso inimigo distorceu muitas das nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com que contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás, por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo? A gente precisa ter sorte? Tudo isso você me pergunta. Mas eu lhe digo, não espere nenhuma resposta senão a sua própria resposta. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado ao Salve, curador do Abílio. evento, Alexandre Santos. Muito obrigado ao Antônio Cabral pelo convite. Maravilha, Abílio.